Oi, gente, tudo bem? Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra que Deus tocou muito no meu coração e eu quero compartilhar com vocês, mas um pouquinho antes, quero contar um pouquinho da história do que aconteceu, só para vocês entenderem bem o que eu quero falar. Em Êxodo capítulo 1, você encontra toda essa história, tá? Mas eu vou contar para vocês o seguinte: o povo dos hebreus, um pouquinho antes de Moisés nascer, eles eram escravos do povo do Egito, certo? E Faraó, vendo que o povo dos hebreus estava crescendo, se multiplicando, tudo que eles faziam tinha um progresso, e eles estavam assim crescendo demais. Aí com isso, o Faraó determinou de que todos os filhos, todos os bebês, né, que nascessem e fossem meninos deveriam ser mortos. Ele conversou com duas parteiras, que pelo jeito ele era as parteiras chefes, né? Era Cifrá e Puá, se eu não me engano o nome delas, e determinou isso para elas. Só que essas duas parteiras, ao invés de temer a Faraó, elas preferiram temer a Deus. Então elas desobedeceram essa ordem e deixaram que as crianças vivessem. Os meninos continuaram vivos. Faraó, vendo isso, chamou elas para conversarem. Elas se justificaram lá, você encontra tudo no capítulo 1 de Êxodo. Mas ao invés delas serem mortas, apedrejadas ou alguma coisa assim, gente, elas foram abençoadas por Deus. Por quê? Porque elas escolheram temer a Deus. Elas constituíram família e Deus abençoou a vida delas. E eu achei isso muito interessante, gente, porque é uma história assim que é pouco citada, né? Mas eu achei muito interessante a atitude dessas mulheres, porque elas preferiram temer a Deus do que aos homens. E com isso elas foram abençoadas. Eu sei que talvez quando elas viveram nessa época, talvez elas tiveram um pouquinho de medo, né? Pensando, puxa, vou desobedecer a ordem do faraó. O faraó era, tipo, presidente, né? Mais que o presidente, tipo, era o cara maioral daquele tempo. E elas desobedeceram a ordem de um cara muito grande, porque elas preferiram temer a Deus. E isso eu achei muito interessante, que Deus retribuiu com bênçãos a vida delas. E é isso que acontece com a gente quando a gente escolhe temer a Deus e não aos homens. Eu sei que às vezes a gente passa por situações difíceis que, puxa, a gente pensa bem assim, puxa, o que eu vou fazer, né? Mas é incrível como Deus cuida daqueles que temem a Ele. E eu queria deixar essa palavra no seu coração, que hoje, de repente, você deve estar passando por uma situação assim, puxa, o que eu faço? Ah, o meu chefe mandou eu fazer isso. Ah, eu tenho que agir dessa forma e tal. E você sabe que é errado. Prefira temer a Deus e não aos homens. Então, eu queria deixar isso no seu coração para que você faça essa escolha, para que você reflita nessa palavra, porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com a história dessas duas mulheres. Elas foram abençoadas por Deus, porque elas tiveram uma escolha certa, que é temer a Deus. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.